A reunião entre Javier Milei e Xi Jinping não foi apenas um encontro de líderes, foi um divisor de águas para a diplomacia argentina. Promessas de campanha se esbarraram na dura realidade econômica, e o que parecia uma posição inabalável agora se transforma sob a pressão de uma crise financeira. O que isso significa para o futuro da Argentina e suas relações internacionais? A resposta pode surpreender. Ao assumir a presidência, Javier Milei enfrentou uma realidade política que desafiava as expectativas criadas durante sua campanha. O líder argentino, que havia se posicionado de forma crítica contra qualquer tipo de aproximação com regimes comunistas, se viu em uma encruzilhada histórica, onde a sobrevivência econômica de seu país exigia uma aliança com a China, uma potência comunista que, até pouco tempo, ele se recusaria a considerar. A Argentina, atolada em uma crise financeira sem precedentes, com suas reservas em risco e a inflação descontrolada, não possuía muitas alternativas viáveis além de ceder às pressões da maior economia do mundo. O encontro entre os dois líderes, marcado por uma série de medidas de segurança e realizado em um hotel de luxo no Rio de Janeiro, foi um reflexo do cenário tenso que se desenrolava. Xi Jinping, com sua calma quase imperturbável, soube tirar proveito de cada momento, estabelecendo um ambiente que sublinhava a força da China nas negociações. Já Milei, embora ciente da gravidade da situação, não conseguia esconder o desconforto de se ver diante de um líder tão influente, em uma posição de vulnerabilidade política que parecia contradizer suas próprias promessas eleitorais. O fato de estar ali, no centro de um cenário que parecia impensável para ele meses antes, representava uma mudança drástica e um lembrete pungente da fragilidade da política internacional. Xi, com sua habilidade característica de não se apressar, apresentou uma proposta financeira que parecia uma tábua de salvação para a Argentina, com a renovação de um swap de bilhões de dólares. No entanto, essa oferta, cuidadosamente estruturada para parecer vantajosa, escondia um jogo de interesses que deixava claro: a Argentina não poderia recusar sem enfrentar consequências devastadoras, realidade de uma dependência crescente da China que não podia ser ignorada. Durante as discussões, Xi Jinping trouxe à tona diversos projetos de grande importância que a China almejava implementar na Argentina, com destaque para a construção de usinas hidrelétricas em Santa Cruz e o acesso direto a minerais estratégicos, como lítio e cobre. Esses pontos se tornaram questões centrais durante a negociação. Para a Argentina, imersa em uma grave crise econômica, esses projetos não eram simplesmente uma oportunidade de desenvolvimento, mas uma imposição da China, que usava sua influência para garantir acesso a recursos vitais para seus próprios interesses a longo prazo. A maneira como Xi conduziu a reunião foi calculada e estratégica, com uma pressão constante sobre os termos acordados. Sua diplomacia refinada não deixava margem para dúvidas sobre quem dominava o cenário. Ao enfatizar a importância das relações mútuas, Xi não estava apenas propondo uma parceria, mas deixando claro de forma velada que a Argentina se via, de fato, subordinada às exigências de Pequim. Para Milei, essa situação representava um dilema político profundo, visto que, em sua campanha, ele se opôs veementemente ao comunismo e à influência de regimes como o chinês. A mudança de postura diante de seus eleitores, que consideravam a China uma ameaça ideológica, tornava-se difícil de justificar. Apesar da contradição, Milei se viu sem opções viáveis. O convite de Xi para que o presidente argentino visitasse Pequim serviu não apenas como um gesto diplomático, mas como um lembrete da fragilidade da posição da Argentina, que se via empurrada a aceitar as condições impostas. O gesto recíproco de convidar Xi para Buenos Aires parecia mais uma formalidade, pois não havia como negar que a pressão financeira sobre o país tornava qualquer negociação um exercício de subordinação. Ao longo da reunião, Xi não apenas reafirmou a importância de uma aliança sólida entre os dois países, mas também deixou claro que a China não via essa relação como uma troca equilibrada, mas sim como uma oportunidade de fortalecer sua posição estratégica na região.
Para Milei, a situação era irônica e desconcertante, pois ele havia sido um crítico ferrenho da China e agora se via forçado a se alinhar com um regime que, até então, ele considerava uma ameaça para os princípios econômicos que defendia. À medida que a conversa avançava, a disparidade entre as estratégias de ambos os lados se tornava evidente. A China estava mais do que disposta a negociar investimentos financeiros, mas também exigia o controle de recursos naturais essenciais para seu crescimento. Xi tinha um interesse claro em consolidar a influência de Pequim na América Latina, uma região cheia de recursos, mas também cheia de desafios geopolíticos. Para a China, a cooperação com a Argentina não se resumia a acordos financeiros, mas a um passo importante para estabelecer sua liderança global no futuro próximo. Quando a reunião finalmente chegou ao fim, a sensação que pairava no ar era de que Javier Milei havia sido completamente superado pela situação. A estratégia de Xi Jinping, centrada na consolidação de um acordo de cooperação mútua, revelou-se bem-sucedida. A Argentina, mais uma vez, se viu obrigada a aceitar as condições impostas pela China, uma potência global que agora tinha um controle mais direto sobre o futuro econômico do país sul-americano. O gesto de cordialidade de Milei ao estender o convite para que Xi visitasse Buenos Aires parecia mais uma tentativa de minimizar os danos à sua imagem internacional, um ato simbólico que não disfarçava a dura realidade. A Argentina, em meio à sua grave crise econômica, estava agora atrelada com os interesses de Pequim de maneira ainda mais profunda. Esse movimento não apenas reconfiguraria as relações bilaterais entre as duas nações, mas também teria repercussões significativas na política externa argentina nos anos seguintes. Esse encontro não foi apenas mais uma reunião diplomática, foi um marco transformador para a política externa da Argentina. Não se tratava apenas da importância econômica da China, que já se consolidara como um parceiro crucial para o país, mas também da revelação das limitações práticas de um governo que, diante da pressão externa e interna, não tinha outra opção senão ceder. As promessas feitas durante a campanha de Milei, especialmente aquelas que o colocavam como um opositor ferrenho de qualquer tipo de aproximação com regimes comunistas, ficaram para trás. O pragmatismo político, necessário para garantir a sobrevivência econômica da Argentina, forçou o presidente a fazer concessões que ele nunca imaginou que faria, principalmente em áreas de soberania política e econômica. Ao se despedir de Xi, o líder chinês parecia satisfeito com os resultados do encontro, refletindo a confiança com que a China abordava as negociações. Por outro lado, Milei deixava a sala ciente de que sua autonomia política estava agora comprometida. Ele percebia que sua agenda estava sendo moldada por fatores externos que estavam além de seu controle direto. A habilidade de Xi em controlar o ritmo das negociações, ao mesmo tempo em que mantinha uma postura diplomática cuidadosa, mostrou o verdadeiro custo da dependência econômica, algo que se tornaria evidente para a Argentina em um futuro próximo. O impacto dessa reunião foi profundo, e ficou claro que a China havia saído mais fortalecida na região. A Argentina, embora tentasse manter uma fachada de autonomia e resistência, se afastava cada vez mais das suas promessas originais. O pragmatismo de Milei, embora necessário para evitar o colapso econômico, teve um preço elevado, e esse custo foi claramente percebido no campo da soberania nacional. Em troca do auxílio financeiro e da continuidade das relações comerciais com a China, a Argentina estava, na prática, se rendendo às exigências de um poder global que ditava as regras do jogo. Esse alinhamento com a China, embora necessário para a sobrevivência imediata da economia argentina, traria consigo consequências de longo prazo que afetariam o posicionamento do país nas questões internacionais. Essa reunião, que à primeira vista poderia parecer apenas mais um capítulo nas relações internacionais entre a Argentina e a China, revelou-se uma verdadeira lição sobre como a política externa é frequentemente moldada pela necessidade e pelas circunstâncias imprevistas. As promessas feitas durante a campanha de Milei sobre não negociar com regimes comunistas se dissiparam rapidamente diante das duras exigências da realidade econômica. A reunião, longe de ser uma simples formalidade diplomática, se tornou um reflexo de como o jogo de poder global é implacável. No cenário internacional, os discursos políticos muitas vezes se tornam irrelevantes diante da pressão econômica e das necessidades urgentes de um país em crise. O encontro
encontro expôs de forma nua e crua como os líderes podem ser forçados a abandonar suas ideologias quando o peso da realidade econômica se torna insuportável. Para a Argentina, isso significava que o alinhamento com a China, embora parecesse uma solução temporária para a crise, representava um novo desafio em termos de soberania e autonomia política, cujas repercussões ainda estão por vir.